Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais essa aula focada aí no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal 2022. Seu futuro emprego, amém? Amém, Senhor, amém, Senhor, amém. Amados meus, nessa aula nós vamos tratar sobre dois títulos que se encontram no seu edital. Esses dois títulos ele pode vir a enganar o candidato na hora dos seus estudos, porque os dois títulos têm ali internamente possibilidades de cobrança na hora da prova que não está necessariamente expresso neles, mas se encontra implícito neles. Tá? Que títulos são esses? Primeiro, o título chama Didática e Prática Histórica Cultural e segundo, a didática na formação do professor. Então, obviamente, ele deseja que a gente compreenda alguma coisa sobre didática, afinal ele cita nos dois aspectos. Tá? Mas para entender didática é necessário a gente perceber quais são o histórico da aprendizagem humana, né? Como que foi pensado o processo de aprendizagem humana no decorrer do tempo e do espaço. Então a aprendizagem, compreender a aprendizagem é importante para compreender a didática. Segundo fator, quando ele fala a didática e a prática histórica cultural, claramente isso aqui está expresso, ele está falando que você conheça a perspectiva segundo Vygotsky, tá? Então é necessário a gente perceber essa prática histórico-cultural segundo Vygotsky. Quando ele fala a didática na formação do professor, há algo implícito aí. Por quê? Nós precisamos perceber que atualmente os doutrinadores em educação entendem que o modelo educacional mais relevante, mais importante na educação brasileira é o modelo crítico-social dos conteúdos. Então, didática é um elemento fundamental dentro desse modelo crítico-social dos conteúdos. Não existe uma ação, igual está lá nas tendências, tá? Novamente, a tendência é base. Então, não existe didática, não existe a crítica social dos conteúdos sem a didática, tá? Sem a didática, não existe, certo? Dentro desse campo de didática, da perspectiva crítico-social dos conteúdos, né, é muito utilizado pelos examinadores a perspectiva histórico-crítica. A perspectiva histórico-crítica é aquela concepção conforme o Saviani, que é escrito pelo próprio professor Demerval Saviani. Então, o examinador com esses dois títulos, sim, ele pode cobrar didática para você, a concepção de uma produção didática, elementos sobre isso, tá? Mas o que eu acredito dentro da minha experiência, o que eu já vi em provas anteriores, é que ele vai tentar confundir uma perspectiva histórico-cultural do Vygotsky com uma perspectiva histórico-crítica do Saviani. Beleza? Tá? E para isso ele pode utilizar elementos históricos, elementos filosóficos, psicológicos da aprendizagem humana. Tudo bem? Beleza, tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Quando nós falamos sobre esse processo de aprendizagem, então, né, a didática busca fazer ali o processo ensino-aprendizagem. E o que é aprender? Aprender é ali uma ação onde que o ser humano ele vai ter ao longo de toda a vida. Né? Isso está nas próprias legislações e nenhum doutrinador questiona isso. Né? Você vai aprender durante toda a vida. E você aprende por quê? Porque você é um sujeito histórico-social. Isso significa que você é um ser humano do seu tempo. Você está inserido em um determinado local, em um determinado tempo. Então você aprende numa perspectiva histórica social, tá? Por quê? Porque você vive em sociedade. Então ali há aprendizados. Sejam aprendizados formais, sejam aprendizados não formais, sejam aprendizados informais. Beleza? Então, você tem aí essa perspectiva. Se há um aprendizado, isso então entende-se que ele irá acontecer através de um desenvolvimento. Seja um desenvolvimento no seu processo de maturação biológica, conforme diz Piaget, né? Ou até mesmo na sua acumulação de cultura, de conhecimentos, de saberes, que muitos irão falar sobre isso.
né? Muitos irão falar, o próprio Vygotsky fala sobre isso, o próprio Saviani, que nós vamos comentar aqui, também fala sobre isso. Beleza? De boa? Tranquilo. Agora, como é que isso se dá? Existe no decorrer da história 3 pensamentos, 3 ações filosóficas de como a aprendizagem se dá. Isso é importante você saber, tá? Quais são essas 3 grandes vertentes? A primeira é o inatismo. O inatismo. Então, as pessoas aprendem pelo inatismo, uma perspectiva do inato. Uma outra grande percepção é o ambientalismo. O ambientalismo. E uma outra grande percepção é o interacionismo. O interacionismo. Beleza? Então, você tem o inatismo, você tem o ambientalismo e você tem o interacionismo. São 3 coisas diferentes. De uma forma muito simples para a gente entender. Quando nós falamos em inatismo, basicamente é aquele ditado. Filho de peixe, peixinho é. Ou seja, você é aquilo que você nasceu para ser, que está muito vinculado à gênese, que está muito vinculado à genética do ser humano. Então, se nasceu para ser ali carpinteiro, continuará sendo carpinteiro. Se nasceu nobre, será nobre. Se nasceu plebeu, vai continuar plebeu. Tá? Então, o inatismo está associado à própria estrutura genética de aprendizado. Você nasceu assim, irá morrer assim. Tá? Ah, professor, hoje a gente sabe que isso não é verdade. Eu também concordo que o inatismo não é uma forma real de aprendizagem, mas ela existe no campo filosófico. E sim, atualmente ainda tem pessoas que acreditam nisso. Podem não acreditar o tempo todo, mas utilizam argumentos inatistas para exercer ações contrárias à própria perspectiva social. Por exemplo, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi alguém dizer assim: eu não adoto uma criança porque eu não sei da onde que ela veio. Então você está dizendo, caso uma pessoa que diga isso, está dizendo que não adota uma criança, por quê? Porque ela está na gênese dela, na genética dela, imbuída de ações dos seus antepassados. Então essa é uma perspectiva inatista, Toda a ação do ser humano é nata a ele, já nasce com ele. Beleza? De boa? E aí depois nós vamos para o ambientalismo, que também pode ser chamado de empirismo, associacionismo, comportamentalista, condicionamento, tá? Behaviorismo também entra aqui, não anotei, mas o behaviorismo também é uma perspectiva ambientalista. O que é isso, professor? É uma perspectiva muito simples, também com um ditado eu te explico, né? Papai sempre me disse o seguinte: meu filho, me diga com quem tu andas, que eu te direi quando serás preso. Ou seja, me diga com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Isso significa que dentro desta perspectiva, a aprendizagem se dá pelo ambiente que você está. Tá? Se você está em um determinado ambiente, você será influenciado por esse ambiente. Quem te educa é a sociedade a qual está à sua volta. Se uma pessoa está em um ambiente com aprendizagens ao crime, essa pessoa será criminosa. Beleza? Tá? Então é uma perspectiva do ambientalismo, Jean-Jacques Rousseau faz isso, né, escreve sobre isso no seu livro, é o primeiro grande escrito sobre esse assunto, no seu livro ali, Emílio, beleza? Tá? E Jean-Jacques Rousseau faz testes com o seu próprio filho nesse sentido. Colocarei ele em uma outra estrutura social e ele terá uma formação, uma ação diferente da minha. Por quê? Porque quem define a perspectiva e a índole, a aprendizagem do ser humano é a sociedade a qual está à sua volta. Essa é uma perspectiva ambientalista, aonde que o ser humano ele é fruto do meio. Beleza? Então perceba
que o inatismo e o ambientalismo são divergências completas. O inatismo diz, independentemente de onde o ser humano esteja, ele é aquilo que a sua genética disse para ser, porque ele é nato ao seu próprio nascimento. O ambientalismo vai dizer, independentemente de quem seja, quem define o que ele será é a sociedade que está à sua volta, é o meio que está à sua volta. Beleza isso? Tranquilo? Ok. Partindo dessa estrutura, surge-se uma nova percepção, que é a percepção interacionista, que nada mais é do que o meio de campo entre o inatismo e o ambientalismo. Essa perspectiva interacionista tem grandes nomes como Piaget e até mesmo Vygotsky, que será caracterizado como sócio-interacionista, tá? Porque ele parte do social para a interação, um sócio-interacionista, mas está dentro desse mérito aqui dos interacionistas. Basicamente o que ele está dizendo é aquilo que o Vallon diz, por exemplo, né? O Henri Vallon diz que o ser humano aprende com a imitação do outro, tá? Mas o ser humano também aprende com a negação do outro. Então isso significa que o ser humano aprende por perspectivas natas a ele, mas também com ações de relação com a sociedade em sua volta. Mas o ser humano não é um papel em branco que a sociedade o define, mas ele também não é um escudo total contra essa sociedade, mas sim há uma interação entre esse ser humano e essa sociedade, e dessa interação surge a aprendizagem desse respectivo ser humano. E aí ele aprende mediante essa ação. E basicamente todos os doutrinadores da educação brasileira, todos os seus pensadores da educação brasileira entendem e analisam as suas ações atualmente dentro do interacionismo, não só no Brasil, como no mundo ocidental. Né? É algo importante essa ação. O interacionismo é fundamento para todas as ações educacionais, tá? Todas as ações educacionais que nós conhecemos, tá? Que nós conhecemos. De todas aquelas tendências, né? Eu diria que todas são interacionistas, todas são interacionistas. Algumas com mais ações, outras com menos ações. Por exemplo, da menor ação interacionista seria uma tendência tradicional, né? Uma tendência tradicional, certinho? As ações interacionistas em todas as... A maior ação interacionista, ao meu ver, ainda está entre as liberais, seria a progressivista ou a progressivista, né, ou a escola novista, conforme o próprio Saviani. Lembrando que a histórico-crítica ou crítica social, né, entra dentro desse aspecto também como uma ação altamente interacionista. Beleza? Show? Tranquilo? Beleza. Então o interacionismo é isso, é uma relação entre o interno ser humano e o externo da sociedade. Partindo dessa concepção de que a aprendizagem se dá através de uma interação e sabendo que existem outras formas de ver isso, que é o inatismo e o ambientalismo, precisamos conhecer o processo didático, histórico-cultural, conforme o Vygotsky, e a histórico-crítica, conforme o Saviani. Então vamos lá, ó. Abordagem histórico-cultural é uma perspectiva do Vygotsky. E além dela, depois nós vamos ver a sócio-histórica ou histórico-crítica. Pode ser os dois termos, tá? Sócio-histórica ou histórico-crítica, que é do professor Demerval Saviani, tá? Do professor Demerval Saviani. Por que o examinador gosta de confundir as duas? Pelo nome. Olha bem, histórico-cultural. Histórico-cultural, colocou o termo cultural, nós estamos falando do Vygotsky. Não usou o termo cultural, mas usou sócio-histórico ou histórico-crítica, nós estamos falando do professor Saviani. Então perceba que pela terminologia ser muito parecida, histórico-cultural, né, é muito parecido com sócio-histórica ou histórico-crítica, porque ambos têm a palavra histórica no meio, né? O examinador gosta de confundir essas duas, tá? Gosta de confundir essas duas na hora da prova. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá para a perspectiva histórico-cultural do Vygotsky, né? Do Vygotsky. O Vygotsky, ele é um bielorrusso, né? E, obviamente, sendo bielorrusso,
tem forte influência marxista na sua forma de pensar, tá? Na sua forma de pensar a aprendizagem. Tanto é que ele vai exercer, então, a sua forma através do que a gente pode chamar de dialética, que é uma perspectiva de análise social proveniente do marxismo. Então, a dialética é um dos seus fundamentos para essa aprendizagem. E quando ele fala sobre esses fundamentos para a aprendizagem, basicamente, ele organiza esses fundamentos de aprendizagem em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo é o que ele vai chamar de mediação. Ele diz que o ser humano aprende através de uma mediação, tá? De uma mediação. E um outro grupo que ele vai chamar de relação entre pensamento e linguagem, tá? Relação entre pensamento e linguagem. Então nós temos uma ação de mediação e uma relação de pensamento e linguagem. O que ele está falando é o seguinte, de uma forma muito simples. Quando ele fala de mediação, ele está falando do meio. Então nós aprendemos pelo meio que nós estamos, pelas ferramentas que nós temos, a mediação que nós alcançamos, tá? Mas essa mediação não age sozinha, porque é necessário, e o ser humano faz isso, ele pensa sobre aquilo que é mediado. Então, ele terá ali a relação entre pensamento e linguagem. É por isso que ele é um interacionista, ou melhor, quando falamos ele, o termo mais correto é sócio-interacionista. Então, há uma interação entre a aprendizagem proveniente da sociedade em sua volta e a relação que esse indivíduo tem com essa sociedade. Beleza? Então, vamos lá, vamos devagarzinho. Ó, mediação. Mediação, nós aprendemos mediante uma mediação, segundo ele, nos ajuda nesse processo de mediação. Essa mediação é o fundamento para ele escrever sobre a zona de desenvolvimento proximal, que eu coloquei na tabelinha um pouquinho mais abaixo, que basicamente ele diz o seguinte nessa zona, olha, nós temos um desenvolvimento real e nós precisamos, e temos um desenvolvimento potencial. O meio de campo entre esse real e esse potencial é a zona de desenvolvimento proximal, é o que aproxima do que nós temos em real para o que nós temos de potencial, tá? Isso é a zona de desenvolvimento proximal. Essa zona de desenvolvimento proximal começa com ali o que nós temos em nossa volta, tá? Começa com o que nós temos ali na mediação, tá? Mas ela não termina aí, porque ela será analisada pelo indivíduo. E aí essa análise pelo indivíduo é o pensamento e a linguagem. E aí vai levar do que é real ao potencial, ou é um caminho para isso. E aí nós temos uma zona desse desenvolvimento, que é o processo de desenvolvimento do real para o potencial em si. Beleza? Então olha lá, vamos devagarzinho. Ó, mediação. A mediação é tudo que tem uma ação que ajuda no desenvolvimento humano. Ele vai organizar essa mediação em dois grupos. Primeiro grupo, os instrumentos. Segundo grupo, os signos. Instrumentos e signos. Esses signos aqui não tem nada a ver com o horóscopo não, tá? São signos no sentido de significado, tá? Algo que representa alguma coisa. Então, instrumentos e signos. O que são instrumentos? Vamos começar com os instrumentos. Uma historinha. Eu acho que é mais fácil assim. Não sei se eu já vi uns documentários, não sei se você já viu, falando sobre chimpanzé. E tem uns chimpanzés que são bem espertos, sabe? Bem espertos. Eles gostam, entre outros alimentos, eles gostam de comer cupim. Então eles vão lá no cupizeiro e tentam tirar o cupim ali e comer o cupim, né? Os chimpanzés, eles entendem ali pela observação, né, que se eles pegam um graveto e enfica ali no cupim, né, coloca ali, enfia no cupim, o que vai acontecer é que, e ele espera um tempo, os cupins irão subir nesse graveto, né? E o que ele vai fazer? Ele vai tirar o graveto e vai ter cupim ali no graveto e ele vai comer esses cupins. O que o chimpanzé está fazendo? Ele está usando esse graveto, essa madeira, como um instrumento. Beleza? Então, o chimpanzé usa instrumento. Mas há uma diferença entre o chimpanzé e o ser humano.
porque o chimpanzé, ele não entende que esse instrumento o ajuda no decorrer da sua vida. Depois que esse chimpanzé, ele comeu os cupins, o que ele faz com esse graveto? Ele deixa lá ou joga fora. Lá na frente, se ele vê um outro cupizeiro, ele vai atrás de um outro graveto e vai utilizar, e caso ele encontre, ele utilize de novo. Ele não sabe levar o graveto com ele, não é uma ferramenta que ele leva com ele. O ser humano é o inverso. O ser humano, quando ele descobre um instrumento que o utiliza e melhora a sua qualidade de vida, ele leva com ele esse instrumento, ele leva com ele essa estrutura. O ser humano, quando descobriu que tem pedras que podem provocar faísca e fazer fogo, o que ele fez? Ele não deixou a pedra lá, ele leva a pedra com ele, e assim sucessivamente. O ser humano, você, quando está assistindo essa aula, sei lá, no celular, você leva esse celular com você. O ser humano leva os instrumentos para a sua aprendizagem. É por isso que ele fala, ó, o ser humano não só produzem os seus instrumentos, não só produzimos, como também são capazes de conservá-los. Nós conservamos esse instrumento para um uso posterior, para preservar e transmitir funções aos membros de um grupo. Né? Um lápis é um instrumento. Quando um professor, você, está ensinando uma criança a escrever as suas primeiras letras, você está utilizando um instrumento para essa aprendizagem. E entrega-se esse lápis para essa criança, esse papel para essa criança, para que possa desenvolver. Quando é uma possibilidade, um livro, foi um instrumento produzido para que outras gerações tenham acesso àquele conhecimento. Tá? Então, os instrumentos fazem parte dos meios de aprendizagem. Mas, além dos instrumentos, o próprio signos. Signos significa linguagem, né? Seja uma linguagem oral, igual essa, ou seja uma linguagem escrita, igual essa que se encontra no material em PDF aqui embaixo. Os signos também são extremamente importantes para a aprendizagem. Sejam signos de linguagem, né, verbal, ou signos de linguagem matemática, por exemplo, como os números. Tá? Os signos também são instrumentos que levam a essa aprendizagem, ou seja, são meios para esse fim. Então, os signos, é um sistema simbólico fundamental em todos os grupos humanos, elaborados no decorrer do curso da história social. A linguagem se dá no decorrer da história, né? Que faz ali um intercâmbio social entre esses indivíduos. Então, para Vygotsky, para acontecer a mediação, é necessário ter instrumentos e ter signos. E ambos são concepções próprias do ser humano. O ser humano tem instrumentos e tem signos. Tá? Ele elabora esses instrumentos e esses signos e os mantém no decorrer do tempo e do espaço. Beleza? Tranquilo? Ok. Só que existe uma percepção. Tudo que eu vejo nesses signos, tudo que eu escuto através ali do que eu estou escutando, tudo que você escuta agora de mim, né, nessa videoaula, tudo que você lê nos meus materiais pedagógicos, tudo tem uma característica que é sua, que independe da sociedade em sua volta. Por mais que eu coloque aqui as ações e o que eu diga possa fazer você aprender alguma coisa ou até mesmo influenciá-lo, existe uma barreira de ação a essa influência, que é o que o Vygotsky vai chamar de relação entre pensamento e linguagem. O que ele está dizendo é o seguinte, de uma forma muito simples. Ele diz que todo discurso socializado gera um discurso interior. Então ele diz o seguinte, tudo começa com um discurso socializado e depois gera um discurso interior. Ou seja, basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, quando encerrar essa aula, você vai ficar na sua mente falando com você mesmo, um discurso interior sobre tudo que eu disse aqui. É esse discurso interior que vai gerar o seu conhecimento. É esse discurso interior que vai definir o que você achou de relevante naquilo que eu disse. É o discurso interior que define.
ou seja, a sociedade por si só tem uma barreira que é o discurso interior, e esse discurso interior define o que é bom para você e o que é ruim para você. Tá? O que é bom para você e o que é ruim para você, certo? É por isso que nós vamos ter, então, de uma forma muito simples para a gente analisar. É por isso que nós vamos ter, por exemplo, pessoas que nascem ali em uma família desestruturada, que tem violência, que tem drogas, que tem um monte de coisa, né? E essa pessoa, né, quando responde pelos seus próprios atos, não exerce aquelas mesmas ações. Por quê? Porque houve um discurso socializado, mas é o seu discurso interior, né, que vai gerar a sua definição sobre tudo aquilo que ela viu em sua volta. É por isso que há uma sócio-interação para o Vygotsky. Primeiro começa com o discurso socializado e depois vai para o discurso interior. Então o discurso socializado é o meio de comunicação, estabelecimento de contato com outras pessoas. E o discurso interior é aquela fala socializada, é internalizada. Tudo aquilo que é social é internalizado. Um exemplo para eu encerrar então essa perspectiva, né, que é uma perspectiva inclusive egocêntrica do Vygotsky, né? Por que egocêntrica? Porque tudo parte da percepção interna para a percepção externa, ou seja, vê tudo externamente, mas é o interno que define aquilo que é bom ou não para essa ação. Isso possivelmente já aconteceu com você e aí eu vou te explicar. Às vezes você já pode ter tido uma conversa acalorada com alguém e depois que a conversa acabou, você ficou remoendo aquilo na sua mente e você ficou assim: quando ele disse aquilo, eu poderia ter dito isso. Nossa, quando ele disse aquilo outro, eu poderia ter dito isso. O que está acontecendo é o que Vygotsky está dizendo que acontece, que o discurso socializado irá passar por um discurso interior. Tá? Um discurso interior. E como que isso se aplica no processo didático? É muito simples. Tudo aquilo que nós falamos ao nosso público cativo em sala de aula, porque eles lá são cativos, né? Eles estão lá porque a lei determina que eles estão, porque os pais deles colocaram ele lá, então eles estão lá para nos ouvir. Tudo aquilo que está lá e toda a informação que nós levamos lá, por favor, conforme estabelecido na BNCC ou na parte diversificada, né, do município, do estado, do Distrito Federal que nós atuamos, né, tudo aquilo que é socializado, que utilizamos instrumentos e signos para o seu aprendizado, vai passar pelo discurso interior dele e ele irá definir o que é bom para ele e o que é ruim para ele, para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Então nós ensinamos, sabendo que terá ali um discurso interior na formação daquele ser humano. Beleza? Isso? Show. Partindo daí, nós precisamos entender que isso é o Vygotsky, mas o Saviani é uma outra coisa. Ao meu ver, não se confunde o que o Vygotsky diz e o que o Saviani diz. Na verdade, eles até se complementam. A grande questão é o nome, é o título, é porque o Vygotsky é histórico-cultural. É histórico-cultural. Quando nós falamos em Saviani, nós estamos falando de uma perspectiva sócio-histórica ou histórico-crítica. Beleza? É o nome. E o que é essa ação didática da histórico-crítica? Aqui o Vygotsky ele é mais claro, mais objetivo, quando ele entende sobre um processo didático, e eu inclusive gosto bastante desse modelo didático crítico-social, ou melhor, histórico-crítico, porque se é Saviani, a gente usa o termo histórico-crítico e não crítico-social dos conteúdos. Gosto bastante dessa estrutura histórico-crítica para procedimentos em uma educação formal brasileira. Tá? Eu não a utilizo numa educação não formal, aqui, por exemplo, nos meus cursos, completamente, né? Porque aqui o foco é outro, aqui o foco é fazer você acertar questões de prova. Mas, numa educação formal em uma sala de aula, é bastante plausível e até tranquilo utilizar essa estrutura aqui do Saviani dentro desse modelo educacional. Beleza? Tá? Então, olha lá. Quando a gente fala sobre esse modelo didático do Saviani, perceba que ele já é bem contemporâneo, ele já se aplica a uma educação formal. Tá? Então, a educação histórico-crítica já está sendo aplicada na educação formal brasileira.
tá? Nas escolas, na educação básica, na educação superior, beleza? Tá? E o que ele diz? Ele diz que a didática passa ali por 5 elementos. O primeiro elemento ele chama de prática social inicial. O segundo elemento ele chama de problematização. O terceiro elemento ele chama de instrumentalização. O quarto elemento ele chama de catarse. E o quarto elemento, né, ele chama de catarse. E o quinto e último elemento ele chama de prática social final. Prática social final. Beleza, vamos aplicar isso aqui. Então, eu gosto de ministrar isso, depois você lê o material, mas eu gosto de explicar isso dando uma aula utilizando esses elementos. Vou utilizar uma aula sobre meio ambiente, mais especificamente sobre água, tá? Mais especificamente sobre água. Eu vou começar com a prática social inicial. Então eu começo assim: crianças, adolescentes, amados alunos, o que vocês sabem sobre água? Eu estou fazendo aquilo que quando a gente fala sobre avaliação, nós chamaríamos de avaliação diagnóstica, certo? Eu estou querendo saber aonde que eu estou, eu quero saber qual é o conhecimento deles sobre esse assunto, sobre água. Qual é a ação, aonde que eles têm conhecimento científico, aonde que eles têm conhecimento dado pelo senso comum, é a prática social inicial. E aí eu faço essas perguntas, aí eles começam a falar, a água é H2O, a água está no rio, o planeta tem água, o corpo humano tem maior quantidade de água. Eles vão começando a me dar várias informações que eles sabem sobre água. Beleza isso, tá? A água pode acabar. E aí eles vão falando essas coisas. Beleza. Depois que eles fazem isso, eu passo a ter elementos que eu irei problematizar. Ou seja, eu pego as informações que eles me deram, identifico principalmente aquelas que são fundamentadas em um senso comum, sem nenhum tipo de fundamento científico, e as problematizo. Por exemplo, eu digo assim, se a água pode acabar, como que a água pode acabar se a maior parte do planeta é de água? Eu estou problematizando, certo? Se alguém me dizer, mas a maior parte é salobra, professor, é sal, não usa. Quando a gente fala que a água pode acabar, a gente está falando de uma água potável, uma água doce, ótimo. Mas se ninguém falar, ele já está problematizando esse processo. Tá? E se alguém falar água doce, você fala assim, mas se a água doce pode acabar e a água doce do rio, em última instância, desce aos oceanos, essa água doce deixará de existir quando chega no oceano. Como é que nunca ninguém, então, desejou impedir que a água doce chegue aos oceanos? Eu estou problematizando. Não estou querendo necessariamente uma resposta. Eu estou apenas problematizando. Eu estou gerando problemas. Eu estou questionando o senso comum desses estudantes. Beleza? É isso que o Saviani fala dentro dessa estrutura. Depois que nós problematizamos, nós vamos para a instrumentalização. Ou seja, eu vou para a aula em si. E aí eu vou lá e dou uma aula sobre água. Aí eu vou falar sobre o ciclo da água, né? Vou explicar que a água evapora, né? E depois tem a chuva. Beleza. Eu vou lá e dou uma explicação. Ela pode ser expositiva, ela pode ser participativa, pode ser utilizada de várias formas, tá? Essa instrumentalização é trazer a ciência, é trazer os conhecimentos históricos culturais que nós temos. Se é uma aula de arte, os aspectos do conhecimento artístico que nós temos, seja o que for, traz para a ação e transforma aquele conhecimento, ou melhor, utiliza aquele conhecimento no senso comum como base para construir argumentos que estão fundamentados, embasados na produção de conhecimento histórica produzida pelo ser humano no decorrer da humanidade. Beleza? Então eu instrumentalizo. Depois que eu instrumentalizo, aí pode acontecer a catarse. Ou seja, nós, professores, temos controle sobre a prática social, temos controle sobre a problematização e temos controle sobre a instrumentalização. A catarse, nós não temos controle. O que nós podemos fazer é identificar se ela aconteceu ou não. Mas nós não temos controle, não tem como saber se a catarse, não tem como obrigar, fazer com que o menino faça uma catarse. Não dá, certo?
mas nós temos o controle para saber se aconteceu a catarse ou não ali em relação aos nossos estudantes. Do que o professor está falando? Muito simples. O que eu estou falando é o seguinte: para o Saviani, a catarse é quando um ser humano transforma um conhecimento sincrético em um conhecimento sintético, ou seja, ele pega todas as informações que ele tem, fundamentadas no seu senso comum e agora com a instrumentalização na ciência e outros elementos, e ele transforma aquele conhecimento em síntese. Ele consegue identificar o que ele está dizendo, né? E síntese caracteriza então até mesmo a participação crítica dele nessa análise. Então ele consegue ter uma opinião de uma forma muito simples. Não é bem uma opinião que eu quero, que ele quer, mas de uma forma muito simples. Ele consegue ter uma opinião sobre aquele assunto, mas é uma opinião fundamentada em algo, e não somente em algo que ele ouviu falar, em senso comum. Beleza? Então, ele transforma o sincrético em uma síntese. Tá? Ele transforma o sincrético, né, em uma aprendizagem conceitual, só que, no caso do Saviani, nesse caso com o Saviani, com uma análise crítica, por isso uma síntese. Por isso uma síntese. Beleza? O que a gente consegue fazer é avaliar para saber se isso aconteceu ou não. Tá? Perceba que aqui até colabora com o que o Vygotsky estava falando, que a relação social, a aprendizagem social passará por um discurso interno. E quando acontece esse ato de passar pelo social, por um discurso interno, é o que o Saviani chama de catarse, beleza? Fechou? E depois que acontece então a catarse, que é essa estrutura, né, o Saviani vai dizer, beleza, depois disso, ele agora tem uma nova prática social, ou seja, ele vai levar isso que ele sabe, ele vai levar essa síntese para as suas relações sociais em sua volta. Então nós, professores, não temos controle sobre isso. Isso é o fim último, isso é o objetivo quando nós falamos sobre didática, isso é o objetivo para essa formação, isso é o objetivo para essa formação, que ele leve esse aprendizagem para a sociedade, que ele saiba fazer esses elementos, que ele pegue as informações, consiga problematizá-las, que ele consiga estabelecer instrumentos, estudar, buscar ciências, fazer a sua catarse, transformar no sincrético numa síntese e aí voltar isso para a sociedade agora com uma análise crítica sobre ela. Beleza? Isso é a prática social final. Então começa com uma prática social inicial e termina com uma prática social final. Beleza? Isso é a didática conforme Dermeval Saviani, professor Dermeval Saviani, que eu gosto bastante, dos críticos é o que eu mais gosto, é o Dermeval Saviani, né? Eu tenho algumas críticas a ele, tá? Mas, e sim, ele ensina a ser crítico, então eu tenho críticas a ele, tá? Mas ele é um dos mais importantes dentro desse processo. E sim, o examinador gosta, quando se fala em didática, confundir essa perspectiva histórico, é só o nome que eles tentam confundir, tá? Histórico, sócio-histórica, com a histórico-cultural do Vygotsky. Beleza? Fechou? Amados meus, muito obrigado, que Deus abençoe. Tchau, tchau.